fecha teus olhos e abre teu coração. E vivencie essa canção. Ao anoitecer, em Cafarnaum, na casa de Pedro, tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro e Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do ar. Disseste pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Ah, que coisa boa! A gente está aqui se encontrando no nosso evangelho de todas as quintas. Essa música chama-se Encontro Marcado, viu? Linda, né? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos estudar hoje sobre o pensamento. E para a gente começar o nosso estudo sobre o pensamento, eu ainda vou deixar ativado aqui os comentários, porque daqui a pouquinho eu vou precisar de vocês. A gente vai começar testando a força do nosso pensamento, tá bom? É importante que vocês façam essa dinâmica com bastante concentração, certo? Vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Fecha os olhos aí na sua casa. E agora você vai imaginar que você foi ao mercado, certo? Então você se dirige até a gôndola que está as verduras, as frutas, certo? E aí você vai até lá e apanha no setor de frutas um limão. Escolha um limão naquela banca. Escolheu? E agora então você vai para sua casa levando esse limão, certo? Você então chega na sua casa, chega até a cozinha da sua casa e você vai lavar esse limão e você então vai partir esse limão ao meio, certo? Feito isso, agora você vai pegar uma das metades do limão, escolha uma das metades, de olhos fechados, pensamento firme. E agora que você escolheu uma das metades, você vai abrir a sua boca e você vai espremer esse limão
para que as gotinhas e o suco dele caiam dentro da sua boca. Então espreme e sente aquele limão caindo dentro da sua boca, passando pela língua, passando por toda a boca, dando aquela sensação. Pode abrir os olhos e pode escrever rapidinho aí nos comentários para mim o que você sentiu. Se você conseguiu sentir o limão. Conseguiram? Conseguiram? Tenho certeza que sim, né? Bom, tenho certeza que a maioria aí arrepiou, né? Aqui a Bruna sentiu azedo. Que azedo, arrepiou, né? Bom, todo mundo sente, né? E esse teste, aparentemente bobo, né? Serve para mostrar o poder do nosso pensamento. Porque se ele funciona com uma coisa boba, simples, como essa atividade que a gente fez agora, imagina com as outras coisas. E agora sim, eu vou pedir licença para a gente desligar os comentários, tá bom? Para a gente se concentrar. Muita gente sentindo o limão até agora. É por isso, né? Por essa força que o pensamento tem, que no prefácio do livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz: o pensamento cria a vida que procuramos, né? Você já ouviu essa frase? O pensamento cria a vida que procuramos? Então nós vamos começar o estudo de hoje refletindo sobre ela. Sobre a força que o pensamento tem de direcionar as nossas vidas para os mais variados destinos. Nas obras de André Luiz, o pensamento é visto como uma força motriz de formação do espírito, né? É o pensamento que molda o nosso caráter. Nossa, por quê? Por quê, Eduardo? Porque o pensamento nada mais é do que a fonte inicial dos nossos atos. Todo ato nasce um pensamento. A menos que seja um ato reflexo, uma reação impensada, mas o resto todo nasce de um pensamento, né? Então, veja que interessante, se você nunca refletiu sobre isso. Como nasce, né, o pensamento, como nasce um ato. O pensamento, o pensamento repetido acaba gerando um ato. Se eu penso muito numa coisa, normalmente eu vou lá e faço ela. A sucessão dos atos, fazendo aquilo por muito tempo, gera o hábito. E é justamente o hábito que molda o caráter de uma pessoa. Quando a gente vai pensar em alguém, a gente fala assim, fulano sempre faz aquilo. Ciclano sempre faz aquilo, né? O caráter. E o caráter é justamente o que conduz o homem ao seu destino. Mas, Eduardo, que conduz o homem ao seu destino, mas o destino já não está traçado? Eu lembro de ter visto em umas lives atrás, Eduardo, que você falou sobre planejamento reencarnatório. Que antes da gente reencarnar, a gente já sabe o que vai acontecer. Bom, nem tudo, pessoal. O planejamento reencarnatório, ele identifica os principais atos que irão acontecer nas nossas vidas. Mas nem esses estão fadados à fatalidade de acontecer. Pode ser alterado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a grande maioria dos acontecimentos da nossa vida são advindos de escolhas e de condutas nossas que nasceram onde? No nosso pensamento. Por isso que Kardec diz que nós homens sofremos os chamados tormentos voluntários. Tem até um item desse no Evangelho, né? O que são os tormentos voluntários? Nada mais são do que aqueles que advêm da forma como a gente lida com a vida. Vocês querem ver um exemplo, né? Vou trazer uma teoria para vocês, mas essa teoria foi muito, muito importante para a minha vida, porque me fez ver o quanto eu sou responsável pelas minhas atitudes, né, na minha vida. Essa teoria foi criada pelo pensador Stephen Covey, né? Ele é o escritor daquele livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? É um livro muito bacana. Essa teoria, chamada Teoria do 10-90, ela nos ensina o seguinte, presta atenção, para você ver o quanto ela é real.
cerca de 10% do que acontece nas nossas vidas são coisas inevitáveis. São coisas que a gente não tem o controle sobre ela. Por exemplo, um acidente de trânsito causado por outra pessoa. Eu estava na minha mão, de repente a pessoa cruzou o sinal vermelho. Eu não tive controle nenhum sobre aquilo. A perda de um ente querido, né? Um negócio que não deu certo por causa de uma pandemia. Situações que acontecem que eu não tive nada com isso. Não tinha como eu prever. E os outros 90%? A teoria 10-90. E os outros 90% dos fatos? Os outros 90% são consequência da forma como lidamos com esses 10%. E isso está totalmente relacionado à forma como agimos ou reagimos ao que nos acontece. Então, eu vou citar um exemplo para vocês. 2 exemplos. Prestem atenção. Uma cena clássica. Um pai, uma mãe e uma filha adolescente vão tomar um café da manhã numa segunda cedo, certo? Uma família. Podia ser a minha, a sua. A filha adolescente, então, estica o braço para alcançar a manteiga, mas sem querer ela esbarra no café e derruba na camisa nova do pai. Estava trocadinho para o trabalho. A menina então olha para o pai assustada e o pai diz: "Você não presta atenção, menina? Parece que vive no mundo da lua." E a filha então, magoada, interrompe o café e sai chorando da mesa. A esposa também se levanta, decepcionada com o marido, pensando no homem com que se casou. Os 3 entram no carro, sem conversar, a menina com direção ao seu colégio, a mulher com trabalho juntamente com o marido. A filha então chega até a escola, desce do carro, sem se despedir. Chega na classe, se debruça na carteira, e quando um amigo chega e pergunta o que ela tem, ela diz que ela é uma inútil e que não sabe fazer nada certo. A esposa também, logo em seguida, desce para o trabalho e chega triste ao trabalho, devido ao episódio do café. Nem se despede do marido também. E já chega até com dor de cabeça no trabalho. Tem um péssimo dia, com baixa produtividade. O marido, nervoso também, chega irritado no trabalho, briga com os funcionários, reclama da situação, perde a paciência com o cliente, perde o cliente. E aí volta para casa exausto pelo dia ruim que teve. Ao chegar em casa, lembrando da situação, ele vai direto para a TV. Não conversa com a esposa, a filha está trancada no quarto, ninguém janta com ninguém e ele fica comendo na frente da televisão até tarde, remoendo dentro de si aquela culpa por ter sido grosseiro com a filha. Exemplo 2. Uma cena clássica. Pai, mãe e uma filha adolescente vão tomar um café da manhã numa segunda-feira cedo. A filha adolescente estica o braço para alcançar a manteiga, mas sem querer derruba café na camisa nova do pai. A menina então olha para o pai assustado e o pai diz: "Não tem problema não, minha filha. Foi sem querer. E quer saber? Eu nem estava tão bonito com aquela camiseta. Eu vou colocar aquela que você e sua mãe me deram no meu último aniversário, que eu amei." A filha então pede desculpa para o pai. Ele dá um beijo nela. A esposa se levanta da mesa, orgulhosa do marido, e o ajuda a encontrar a camisa do aniversário. Os 3 então entram no carro e começam a conversar, enquanto escutam o CD do Eduardo Gibelli. Vão cantando juntos, se fosse por um dia. A menina então desce do carro, deseja um bom dia aos pais, chega na classe e ajuda uma colega que não teve um começo de manhã como o dela, e se sente feliz por isso. A esposa desce do carro, feliz pelo episódio do café, dá um beijo no marido e o parabeniza pela conduta. Chega super bem ao trabalho e tem um dia super produtivo. O marido, orgulhoso da sua família, chega feliz ao trabalho. Conversa com os funcionários, agradece a dedicação que eles têm pela empresa, trata bem um cliente que acaba se tornando fiel devido ao bom atendimento. E ele volta para casa cansado sim do trabalho, mas muito feliz pelo dia bom que teve. Ao chegar em casa, ele toma um banho. A esposa havia preparado o prato favorito da família. Todos então sentam em volta da mesa, conversam sobre o seu dia, terminam a janta, sentam na sala, assistem à TV juntos, fazem uma prece e vão dormir felizes pelo dia que tiveram. O que teve de diferença
dos dois exemplos? Uma atitude. Uma atitude. Isso mudou todo o dia daquela família. Eduardo, eu entendi, mas o assunto de hoje é pensamento, não é atitude. Sim, mas onde começa a atitude? Antes de ser atitude. Não é aqui? No nosso pensamento? E aí nós vemos, meus irmãos, o quanto nós sofremos por indisciplina mental, por falta de educação e controle no pensar. E é impressionante, meus irmãos, o quanto isso está intimamente ligado ao nosso crescimento espiritual. Veja a questão 909 do Livro dos Espíritos. Essa questão me dá até vergonha quando eu leio ela. Diz assim: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: sim, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha a resposta. Um pensador definiu a felicidade como sendo aquela possuidora, um ser feliz, aquele possuidor do controle dos teus pensamentos. Aquele capaz de manter um pensamento elevado, um pensamento sideral, como diz essa canção. Escuta. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está. Nem dor, nem medo, não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, voar nem asas nem balão. Liberdade é o meu porto final, a paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Essa música chama-se Pensamento Sideral, né? É linda demais, meu querido amigo Douglas. Bom, quero viajar na velocidade da luz, diz ela, ir aonde o pensamento me conduz. Um dia perguntaram para um grande sábio: como saber, grande sábio, quando a gente parte, se a gente vai para o céu ou vai para o inferno? E ele respondeu: basta observar os teus pensamentos. Eles é que te guiarão depois da morte. Isso é verdade, meus irmãos. Isso é verdade. Muitas pessoas, às vezes me perguntam: Eduardo, para onde eu vou quando eu desencarnar? Como saber? Para onde vão me levar?
E eu falo assim, olha, ninguém vai te levar. O seu pensamento é que irá te conduzir até os lugares onde existam espíritos pensando o mesmo que você. Você sabia, e quando eu descobri isso foi para mim revelador, você sabia que a matéria-prima, o cimento, o tijolo, que serviu para a construção da colônia espiritual de nosso lar e de todas as outras colônias, foram pensamentos positivos materializados? A colônia de nosso lar é formada de pensamentos positivos que foram materializados. E você sabia também que o cimento, a matéria-prima, que serviu para a construção das zonas umbralinas, o inferno, foram pensamentos negativos materializados? Isso se chama, na obra de André Luiz, ideoplastia. O que é ideoplastia? É a capacidade que o nosso pensamento tem, impactado pela nossa vontade de criar formas. Nós somos capazes de moldar coisas a partir do pensamento. Vocês lembram que naquela live que a gente falou sobre até breve, das pessoas que partiram, eu falei para vocês assim, se vocês quiserem oferecer a algum ente querido que já partiu algum presente, se ele gostava de flores, se ele gostava de um lugar especial, se ele gostava de algo especial, de um objeto que tem um significado especial, basta você pensar fixamente nisso e enviar a ele. E se for permitido, muitos deles recebem. Muitos recebem. Isso é a ideoplastia do pensamento, E é por isso que na obra de Emmanuel o pensamento é considerado matéria. Ele é palpável. O pensamento para Emmanuel, ele é mais concreto do que esse violão aqui. André Luiz nos ensina que todo e qualquer pensamento que a gente tem emite vibração, emite energia. E isso serve para quem está encarnado e também para quem está desencarnado. Vocês já ouviram, meus irmãos, aquela famosa frase que diz assim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Já ouviram? Então esquece essa frase. Esquece essa frase, porque ela está errada. Ela está desatualizada. Na verdade, ela é até um pouco preconceituosa, Porque diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Isso não funciona para todos. Se a gente for pensar em Jesus, por exemplo, quais eram as companhias preferidas de Jesus? Ladrões, mendigos, mulheres que se prostituíam, Veremos o quanto essa interpretação está equivocada. Porque eu posso andar entre aqueles que sofrem, entre os piores homens da terra, mas se eu tenho a intenção de ajudá-los, de fazê-los crescer, eu não serei um deles. Eu serei como Jesus, que veio para os doentes. Vocês entenderam? Então, no nosso humilde entendimento, a melhor frase seria: diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Essa sim. Diga-me o que pensa, que eu te direi com quem andas. Essa não tem erro. Sabe por quê? Porque o pensamento é que molda o caráter. O pensamento é o que atrai e o que repele seres que se pensam da mesma vibração até mim, Então, quando eu penso algo bom, quando eu penso em ajudar, quando eu penso em cuidar, quando eu penso em perdoar, em amar, eu me conecto com todas as centenas de milhares de pensamentos que estão emitindo a mesma frequência do meu. E eu sou bombardeado por uma energia de paz, de luz, de revitalização do espírito. Por isso, a prática do bem, a prática da caridade é sempre uma das principais recomendações para quem enfrenta depressão, para quem está com vontade de desistir da vida, para quem está com medo muito grande. Por quê? Porque eu mudo a frequência do meu pensamento. E de quebra eu ainda recebo um banho de energia daqueles que nesse instante estão pensando como eu, em ajudar o próximo. Mas, como nem tudo são flores, o contrário também acontece, Se eu penso em algo ruim, que eu sou incapaz, ou eu vibro ódio, ou eu vibro vingança, ou me conecto com filmes, com notícias, com conversas que despertam em mim pensamentos negativos,
eu atraio uma rede de centenas de milhares de pensamentos, seja de encarnados ou desencarnados, que estão vibrando na mesma frequência. E aí eu me sinto sugado energeticamente, me sinto fraco, porque não há revitalização de energia, há apenas gasto, né? Tem uma musiquinha, né, também do grupo Cancioneiro. A música deles, muitas são voltadas para evangelização infantil. E ela diz assim, ó, ela chama Pensamento e Cor. Olha o que ela diz. Ela diz assim, ó. Somos o que pensamos, pensamento é criador. Maldade atrai as sombras, gerando tristeza e dor. Bondade sempre constante, gera o belo, a cor, a luz. Ação nobres construindo o arco-íris de luz, ligando a terra ao céu, ao encontro de Jesus. Com pensamentos bons vamos criar cor e luz, desde a cor da linda rosa, o verde das águas ou azul dos olhos de Jesus. É uma musiquinha muito simples, mas olha o que ela diz. Com pensamentos bons vamos criar cor e luz. E de fato, vocês sabiam que o nosso pensamento emite cor? O nosso pensamento emite luz? No livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, ele afirma que os nossos pensamentos imprimem frequência e cor. E isso forma o quê? A nossa áurea. Não sei se vocês já viram como chamam, eu esqueci o nome daquelas fotos, mas tem foto que você consegue tirar a foto e captar a áurea da pessoa. Dizem que a áurea do Chico tinha 25 metros. Por isso que ele conseguia, muitas vezes, captar o pensamento das pessoas que estavam no raio de 25 metros dele. Você estava lá na fila e ele sabia que você estava pensando. Isso aconteceu milhares de vezes, né? E dizem que o pensamento de Jesus, que a aura de Jesus, é do tamanho da Terra. Por isso que Jesus tem a capacidade de se ligar a cada um de nós quando a gente pensa nele. Quando a gente pensa nele. Então, meus irmãos, quando os espíritos nos veem, eles identificam o nosso grau evolutivo, não é pelo que a gente fala, não. Porque falar até papagaio fala. Eles nos identificam pela cor da nossa aura, pela energia que vibra os nossos pensamentos. As palavras pouco importam para eles. O que importa é o tipo de energia que emana do nosso pensamento. Eduardo, mas sei lá. Eu estou começando agora no Espiritismo, sabe? Eu acho meio estranho essa questão do pensamento ter forma, ter cor, vibrar numa frequência, influenciar de forma positiva ou negativa. Acho meio fantasioso isso, sabe? Será que isso é real mesmo? Não é conversa fiada, não? Bom, para quem é extremamente cético, que está começando agora, por exemplo, ou que é de outra religião, todos são muito bem-vindos. Eu quero dizer que é muito bom que você seja extremamente cético. Eu quero dizer que não acreditem em tudo que as pessoas falam, porque a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Precisa sempre de questionamento. Você vai formar a sua verdade aos pouquinhos. Então, eu sugiro que sobre essa questão do pensamento, você que achou isso tudo fantasioso, que você conheça o experimento do cientista japonês chamado Masaru Emoto. Ele realizou a seguinte experiência. Ele expôs partículas de águas às mais variadas vibrações, causadas por uma prece, por uma ofensa, por uma palavra amiga, um palavrão, uma música elevada e etc. E aí sabe o que ele fez? Ele congelou essas partículas de água e fotografou. E disso resultou um vídeo que pode ser visto no YouTube, chamado Mensagem das Águas. E eu trouxe aqui para vocês umas fotinhas para vocês verem, né, dessas partículas de água. Olha só, pessoal, que impressionante. Essa daqui é uma partícula de água antes da prece. Tá vendo? Antes da prece. Olha a desorganização dela.
E essa daqui é a mesma partícula de água depois da prece. Olha só o quanto ela está organizada e linda. Essa daqui é uma água de um rio contaminado. Uma partícula de água de um rio contaminado. E essa daqui é uma água da fonte, pura, cristalina. Essa daqui é uma partícula que foi submetida à fala I kill you, né? Que significa eu vou matar você. Olha como é que ela ficou feia. Olha a cor. E essa daqui foi submetida à fala thank you, obrigado, gratidão. E essa daqui é a mais surpreendente, na minha opinião. Ela foi submetida a uma prece, sem palavras. Olha. É uma partícula de água fluidificada. Olha que coisa mais linda, gente. E diante desse experimento científico, temos, portanto, uma importante prova do que é dito por André Luiz nas suas obras, né? Todo e qualquer pensamento emite fluidos, e é o pensamento quem define a pessoa. Imagina, meus irmãos, esse experimento foi feito com moléculas de água, e o meu corpo e o seu corpo é formado por cerca de 60% de água, dependendo da idade, né? Então, veja o que a gente pode fazer conosco mesmo, a partir do nosso pensamento. Então, sabe essa história que eu citei, de céu e inferno, serem formados por materialização de pensamento? Por que você citou isso, Eduardo? Para dizer para vocês que isso acontece em vida. Não é preciso morrer para ir para céu, nem para inferno, umbral, enfim. Nós podemos fazer isso em vida. Nós somos nós quem fazemos o nosso céu ou o nosso inferno. Tudo depende da forma como eu lido com os outros, 90%. Lembra da teoria do 10-90? Veja bem, nesse momento, você que está aí me ouvindo, olha a escolha que você está fazendo. Nós estamos em meio a uma pandemia e você escolheu crescer. Você escolheu olhar para dentro de si e não se desesperar. E não sair falando mal de todos e não... Enfim, é uma escolha sua. É uma escolha sua. Você está escolhendo o seu céu. Entendeu? E sobre essa questão de céu e inferno, eu quero contar um episódio para vocês. Eu tenho uma amiga, né, chamada Giovana, que faz parte da caravana da saúde da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. E um dia, né, a gente estava conversando sobre as frentes do trabalho, né, que a entidade possui espalhado pelo mundo. E aí eu, muito inexperiente, né, comentei com ela. Né, ela vai todo ano para a África 2, 3 vezes. Eu falei, Giovana, mas deve ser uma tristeza muito grande, né, na África. Uma pobreza, uma miséria. Deve ser, sei lá, é um choro toda hora, uma angústia, as crianças chorando de fome. E aí sabe o que ela me falou? Ela falou assim, Eduardo, você está muito enganado. Na África falta tudo, só não falta alegria. Na África tem tudo, menos tristeza. E eu falei assim, meu Deus, mas por quê? E ela falou assim, porque eles entendem e eles aceitam a condição deles. A pobreza lá é algo cultural. Então eles não perdem a alegria de viver, porque eles pensam positivo, eles pensam no hoje. E aquilo para mim foi de uma lição. E aí ela me falou assim, tristeza, Eduardo, foi quando a gente foi para Roraima, né? Quando teve aquele episódio da imigração da Venezuela. Ali sim foi triste, porque as pessoas traziam nos seus pensamentos, os pensamentos impregnados de dor e de sofrimento. Ali elas traziam a lamentação do pensamento de ter deixado tudo para trás. Esse sim foi um verdadeiro inferno. E cá para nós, olhando de fora, onde parecia ser o verdadeiro inferno? Um lugar que não tem nem o que comer, um lugar que não tem perspectiva de nada. Tudo bem, os irmãos venezuelanos também sofreram muito, mas ali tinha gente para ajudar. Na África, muitas vezes não tem.
Na África, muitas vezes, eles amarram um pano na barriga para não sentir fome. Mas onde estava o inferno? Estava no externo? Não. O inferno estava aqui, no pensamento. No pensamento. Então, irmãos, onde fica o céu? Onde fica o inferno? Senão dentro do pensamento, né? E aí você pode falar assim, Eduardo, mas como é que eu crio esse céu dentro de mim? Né? Eu quero criar esse céu dentro de mim. E aí a gente vai lembrar daquela máxima do Evangelho, dito pelo Espírito da Verdade, que diz o seguinte: amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então a receita, meus irmãos, é a seguinte: exercício da caridade, amor, mais estudo. Estudo. E é o que a gente está fazendo aqui agora juntos. Nós estamos estudando, né? Mas para que estudar? Para que nos instruir, Eduardo? Reflete comigo. Temos a falsa impressão de que o pensamento surge a partir do que eu vejo, mas na verdade ele surge de como eu vejo. Tem uma imagem que eu vi que ilustra isso perfeitamente, né? É uma historinha. Tem dois amigos que andavam pela rua e de repente eles se deparam com um ipê todo florido. E aí o primeiro diz assim: veja, que lindo. E o segundo olha para a mesma árvore e diz: mas faz uma sujeira, hein? Olha só, ambos viram a mesma coisa de forma diferente. Logo, o grande segredo para a gente ter bons pensamentos é a forma como nós olhamos a vida. E como mudar a forma de olhar para a vida? Através da educação do nosso espírito, meus irmãos. Por exemplo, tendo leituras edificantes, né, que vão nos ajudar a explicar os porquês das injustiças que a gente acha injustiça do mundo, apacentando em nós essa revolta, né, esse desânimo, assistindo palestras que nos convidam a uma nova forma de olhar para a dor, acalmando a nossa aflição, ou então sugerindo um olhar para o irmão que erra, nos desarmando de julgamentos agressivos, né? Você vê os testemunhos que eu recebo, eu citei aqui para vocês, de pessoas que estão modificando seu olhar e estão se transformando nessa quarentena, estão acompanhando a gente aqui, a nossa família. Eu fico muito emocionado, tem uns que eu choro até, né? Vendo o impacto que nós, não sou eu não, somos nós, estamos tendo na vida uns dos outros, né? E aí, modificando a forma como eu vejo, eu modifico também a forma como eu penso. E os meus pensamentos se elevam. E aí eu começo a experienciar o que é o mundo de regeneração. Porque eu também começo a me tornar um ser regenerado. E aí a gente se lembra do resto da frase de Emmanuel, que a gente começou o estudo de hoje. Lembra? O pensamento cria a vida que procuramos. Ela continua assim, essa frase. O pensamento cria a vida que procuramos, até que um dia nos identifiquemos com a infinita sabedoria e com o infinito amor que constituem o pensamento de Deus. Olha que lindo! Ou seja, quanto mais eu elevo o meu pensamento, mais próximo eu estou do Pai. E isso não significa que você e eu seremos privados das provas da vida, mas que seremos sempre fortalecidos o bastante para a gente suportá-la. Então, gostaria de encerrar a nossa live com um caso que aconteceu quando o Chico ainda atendia, né, com os medicamentos prescritos pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, né? Conta que certa vez havia uma mulher que estava muito doente, né, nas últimas mesmo. Os médicos já haviam dito para ela que não havia mais o que ser feito, sabe? E que a morte, naquele caso, era questão de dias. Mas ela era uma mulher de fé, incrível, né? E de um pensamento reto, sempre elevado, sempre próximo de Jesus. Ela era muito íntima dele. Então, ela teve uma intuição, depois que ela ouviu isso dos médicos. Ela pediu ao marido dela, né, porque eles moravam na zona rural de Uberaba, que ele fosse até o Chico buscar um remedinho para ela. E aquele remédio, com certeza,
seria a cura para sua enfermidade. E o marido foi, né? Chegando lá, o Chico deu a ele um remedinho, né? Um frasquinho de vidro, e disse a ele para que levasse para ela e que voltasse daqui uma semana para buscar outra dose, né? O homem então se despediu, agradeceu e foi embora. Mas quando ele estava no caminho, ele viu uma venda aberta, né? Um bar. E ele tinha um profundo vício pelo álcool, né? Então conta que ele entrou nesse bar e bebeu. Bebeu até se embriagar totalmente. Quando ele saiu do bar, cambaleante, ele acabou tropeçando e caindo na sarjeta, desacordado. E no que ele caiu, acabou quebrando o frasquinho de remédio, né? Quando ele acordou, muitas horas depois, já era quase noite, que ele recuperou a consciência, ele se desesperou ao ver que o frasquinho tinha se quebrado e se lembrado que a esposa estava esperando, doente na cama. Então, ali muito aflito, com o auxílio de uma lanterninha, ele achou um outro frasquinho na beira da estrada. E como havia chovido naquele dia, ele encheu esse frasquinho com água, né, com uma água que estava dentro de uma das poças. E chegou ao lar e deu o frasco para sua esposa, né? A esposa, sem saber de nada, tomou aquela água por uma semana. E toda vez que ela tomava um pouquinho daquele medicamento, né, segundo ela, achava que era um medicamento, ela agradecia a Deus em pensamento. E dizia também em pensamento que estava sendo curada. E ao final daquela semana, a mulher era outra, meus irmãos. A mulher era outra. Restabeleceu a saúde. E o marido, vendo aquilo, ficou calado, sabe? Ele não teve coragem de contar para a esposa o que tinha acontecido de fato. E aí então, depois de uma semana, conforme recomendação do Chico, ele voltou até o Chico para pegar a segunda dose. Quando ele viu o Chico perguntou para ele, né? E aí, meu irmão, como que tá a sua esposa? E ele disse, né, emocionado, que ela estava praticamente curada. Mas ele também não teve coragem de contar para o Chico o que tinha acontecido. O Chico então sorriu e entregou a segunda dose para ele. E quando ele ia saindo do atendimento, o Chico o chamou e disse: meu filho, Dr. Bezerra está pedindo para que eu te diga que quando a gente tem o pensamento em Jesus, com fé e merecimento, até a água da chuva cura a gente. Esse é o poder dos pensamentos, meu irmão, minha irmã. E aqui a gente encerra. Não sem antes propor a você que refaça os teus pensamentos, talvez ainda adoecidos pela imperfeição no olhar. Que se discipline no sentido de elevá-los e saiba que você é o grande responsável pela construção do céu ou do inferno em sua vida. Enquanto eu canto nossa canção, essa canção que eu compus, juntamente com meu querido amigo César Tucci, reflitam nas suas escolhas, no sentido de identificar tudo aquilo que precisa ser refeito e busque, a partir de hoje, se reconstruir mentalmente, porque um céu espera por cada um de nós, seja na terra, seja encarnado ou desencarnado. Basta que a gente saiba merecê-lo. Onde fica o céu? Pode ser aqui, em qualquer lugar onde haja amor, onde reine a paz. A partir de nós,
soubermos ser, expressando amor, sim, serei feliz quando eu partir. Só vai depender de tudo que fiz, do que semeei, do que atraí. Ao sintonizar com tudo que fiz, portanto o inferno será somente onde o céu não puder estar. Portanto o inferno estará somente onde o amor não vibrar. Se serei feliz do lado de lá, só vai depender do meu semear. Há um céu e inferno em cada um de nós. Somos nossos deuses ou nosso algoz. Onde fica o céu? Pode ser aí. Muita luz, muita paz, muito céu. Saiba as escolhas. Essa música chama-se Céu e Inferno, viu? Sabe as escolhas, meu irmão, minha irmã. Bons pensamentos para você. Se observe, se conheça. Tenho certeza que a gente tem muito para crescer juntos ainda. E de mãos dadas, vamos chegar à felicidade. Um beijo com muito amor, muita luz, muita paz. E uma ótima noite para todos. Uma ótima tarde ou um ótimo dia, a depender do horário que você está assistindo. E acima de tudo, um ótimo crescimento. Fiquem com Deus.